Hoje a gente vai mergulhar na história de uma das figuras talvez mais complexas e fascinantes da justiça brasileira, o advogado Leopoldo Heitor. A vida dele foi, sabe, um verdadeiro emaranhado. De um lado, uma genialidade jurídica inegável, do outro, suspeitas criminais pesadíssimas. É um legado de mistério que, olha, perdura até hoje. E aí, já de cara, surge a pergunta que marcou a vida dele inteira, né? O legado dele é todo construído em cima disso. Ele era um advogado brilhante, um mestre da lei? Ou será que era um criminoso genial que usava o próprio conhecimento da lei para os seus próprios fins? Olha só que coisa, a vida do Leopoldo Heitor era marcada por uma dualidade que choca. Pensa bem, de um lado, a gente tem um especialista em direito penal, um cara super ambicioso que era amado pela equipe dele. Mas aí, do outro lado, a gente tem um homem com uma carreira manchada por acusações. E não são acusações quaisquer, não. A gente está falando de coisas gravíssimas, até mesmo de assassinato. A pergunta que fica é, como é que essas duas realidades podiam coexistir no mesmo homem? Então, para a gente entender como esse mito foi construído, a gente precisa voltar um pouco no tempo para o caso que jogou o nome dele em todas as manchetes do país. Vamos lá, 1952. O Rio de Janeiro está em polvorosa com o chamado crime do Sacopã. Um jovem foi assassinado e o principal suspeito era um oficial da aeronáutica, Alberto Bandeira. Só que o Bandeira tinha um álibi, parecia um caso complicado. Mas aí entra em cena Leopoldo Heitor. Ele aparece como uma testemunha-chave, uma pessoa que basicamente selou o destino do Bandeira. Resultado, condenado a 15 anos. O Bandeira passou anos e anos lutando dizendo que era inocente. Mas, depois de 20 anos, o caso simplesmente prescreveu. Ou seja, o tempo para punir acabou. E o crime, no fim das contas, nunca foi totalmente esclarecido. Depois desse caso do Sacopã, o nome Leopoldo Heitor virou uma celebridade, né? Ele era o cara, o advogado dos casos impossíveis. Mas olha, a controvérsia sempre andou junto com ele. Não demorou muito, em 1957 ele foi acusado de peculato. A coisa ficou tão séria que ele até fugiu para a Argentina. Depois a sentença foi revogada, mas já dá pra ver, né? Desde o comecinho, fama e polêmica andavam de mãos dadas na vida dele. E aí que a gente chega no caso que, de fato, mudou a vida dele para sempre. O caso que o transformou de advogado famoso no principal suspeito de um dos maiores mistérios da sua carreira. O fato é um só, e é bem direto. Dia 29 de junho de 1961. Leopoldo Heitor é a última pessoa vista com a cliente dele, a socialite Dana de Tefé. Depois desse encontro, ela simplesmente desapareceu. Nunca mais foi vista. E o que colocou ele na mira da polícia? O que transformou ele em suspeito? Foi isso aqui, ó, o número 3. Sabe por quê? Porque quando a polícia foi interrogar o Leopoldo Heitor, ele contou 3 versões diferentes do que tinha acontecido naquele dia. Essa inconsistência foi que jogou todos os holofotes da suspeita em cima dele. Então, a acusação que se formou foi bem direta. Ele teria assassinado a cliente, a Dana de Tefé, por pura ganância, para botar a mão nos bens dela. E a principal evidência contra ele não era uma arma, não era uma testemunha ocular, eram as próprias palavras dele, as histórias que não batiam. Só que tinha um problema gigantesco para a acusação. O corpo dela nunca foi encontrado. E como se condena alguém por assassinato sem um corpo? E aí a mesa virou, né? O homem que era famoso por colocar os outros no banco dos réus, agora era ele que estava lá. E ele ia enfrentar o seu próprio julgamento, numa briga judicial que, olha, se arrastou por quase uma década. E a jornada dele pela justiça foi, nossa, longa e bem tortuosa. Imagina só, ele foi acusado de homicídio, passou por 4 julgamentos diferentes pelo mesmo crime, ficou 9 anos preso, para no final de tudo ser absolvido por um júri. A verdade é que, sem o corpo e com a argumentação de um advogado brilhante defendendo a si mesmo, o júri achou que não tinha prova suficiente. E ele foi inocentado. Então, legalmente falando, na frente da lei, Leopoldo Heitor era um homem livre. Mas, e na opinião pública? A dúvida continuava ali, martelando. A absolvição não respondeu à pergunta que todo mundo queria saber. Afinal, o que aconteceu com a Dana de Tefé? O mistério continuava no ar. E a vida dele ainda teria outra tragédia, bem pessoal. Em 1977, o filho dele, o Leopoldo Júnior, foi morto. E quem matou? Uma jovem que ele, o filho, tinha tentado agredir. No julgamento, ela foi absolvida.
A tese foi a de legítima defesa da honra, um conceito jurídico bem controverso naquela época. E o mais irônico de tudo é que o Leopoldo Heitor, o grande advogado, passou anos numa batalha incansável para tentar condenar essa mulher, mas não conseguiu. Ok, então, com tudo isso, como é que fica o legado dele? Como essa história toda de ambiguidade e suspeita termina? Bom, o próprio Leopoldo Heitor escreveu alguns livros contando suas experiências. E o título de um deles já diz tudo sobre como ele se via, ou como ele queria ser visto. Se liga. A Cruz do Advogado do Diabo. Ele não tinha medo da polêmica, muito pelo contrário, parece que ele abraçava essa fama, talvez até gostasse dela. E aí vem um fato interessante. Depois que ele morreu, em 2001, o escritório de advocacia que ele mesmo fundou e que tinha o nome dele, foi renomeado. Simplesmente tiraram o nome Leopoldo Heitor da fachada. É um gesto quieto, né? Mas que diz muita coisa. Talvez um jeito de virar a página, de se afastar da controvérsia toda que aquele nome carregava. E no fim, a gente volta exatamente para aquela pergunta do começo. Quem foi, afinal, o fantástico Dr. Leopoldo? Ele era um gênio do direito que acabou se tornando vítima da própria fama? Ou era um criminoso muito, mas muito esperto, que soube usar a lei como ninguém para escapar da justiça? Essa resposta, assim como o corpo de Dana de Tefé, parece que vai continuar sendo um mistério.